Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a um novo bate-papo hoje, mais um dia. Que todos estejam bem, com paz e alegria nos corações. Nós vamos começar a falar sobre mediunidade, porque é um assunto que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas. Eu sei, quase todos sabem, mas eu acredito que nunca é demais saber. Muitas pessoas falam para mim, o que fazer com a minha mediunidade? Porque elas não têm compreensão daquilo que passa com ela. A pessoa, às vezes, se acha diferente das outras. E muitas pessoas padecem males como transtornos mentais. São tidas como doentes mentais e a maioria desconhece que a mediunidade pode ser, né, no caso, a verdadeira razão. Não é loucura, não é coisa da cabeça, é a mediunidade que faz isso, né? Que deixa a pessoa se sentindo estranha, muitas vezes vivenciando fenômenos, e aí a pessoa fica muito preocupada. Mas para começar o tema, vejamos o que é e como se processa no ser humano a manifestação mediúnica. Então, eu trouxe o conceito de mediunidade. Então, mediunidade é a capacidade de perceber, sentir e ver o que está invisível na dimensão espiritual. Ou pode ser dito como um plano extrafísico, ao invés de dimensão espiritual ou extrafísico, né? Um plano extrafísico. E essa capacidade é inerente ao ser humano. Todos nós a temos. Vou explicar o porquê ela é inerente ao ser humano. Através dos nossos sentidos, aos longos, né, longo de milênios de evolução em que nós estamos fazendo esse processo evolutivo, então foi sendo desenvolvido pelas nossas inúmeras experiências reencarnatórias uma sensibilidade, mas somente com essa compreensão a mediunidade é explicada. Por quê? Através de cada reencarnação, nós efetuamos um aprendizado, desabrochamos virtudes, conquistamos um degrau, um patamar melhor na nossa evolução. E a mediunidade nas primeiras reencarnações, o espírito reencarnante, ou nós, né, como todos os reencarnantes, então o espírito vai adquirindo ou vai formando o seu arcabouço de experiências que lhe garantem a expansão intelectiva e cognitiva. Então, vamos ver o que é cognição. Cognição é uma função da mente, também dita como função psicológica, e que atua na aquisição de conhecimento através dos processos como percepção, atenção, associação e memória. São 4 elementos dentro da cognição. E é na memória que ficam registrados todos os fatos ocorridos na vivência física. E ali também retém na memória toda a bagagem que assimilou quando estava aqui, envergando um corpo de carne ou quando estava na matéria. Como o espírito não morre, jamais, nós já aprendemos isso, com o decesso das forças do corpo físico, ele retém toda a bagagem assimilada quando estava, então, na experiência carnal. E essa bagagem vai somar com experiências que vivenciará também na dimensão espiritual. E assim vai somando seus blocos experienciais. Mas vamos entender um fator bem importante.
Tem uma frase que é de Padre Germano, que tem um livro, que agora eu não vou lembrar o nome, é, que ele diz que nós somos o que pensamos. Então, a nossa realidade ela vai partir através daquilo que nós pensamos. Por isso que, enquanto nós estamos nessa caminhada dentro do corpo físico, nós temos que trabalhar a nossa mente, nós temos que abrir as nossas potencialidades dentro da cognição, da intelectualidade que nós somos capacitados e começar a pensar de uma forma diferente. Porque o que acontecia lá atrás? A pessoa, né, a humanidade num todo, temia a morte. E a morte, então, ela fulgurou, e até hoje, para muitas pessoas, como uma deusa. Eu lembro quando eu era pequena, quando as pessoas desencarnavam, a família colocava nas portas aquela cortina roxa, aquela coisa fúnebre, né, pesarosa, e era pesado o ambiente. Por quê? Porque a pessoa tinha morrido. E de alguma forma a gente perdia de vista aquele ser que tinha partido. A gente não sabia se ia para o céu, se ia para o inferno, para onde que a pessoa ia. Então, isso sem o conhecimento que o Espiritismo traz para a gente, sobre a questão de que ninguém morre, como eu falei acima. Portanto, a falta desse entendimento sobre a mediunidade leva muitas pessoas a serem diagnosticadas ou até taxadas de doentes mentais. E o tratamento com psicofármacos, apenas causam um entorpecimento daquele que é considerado doente, e assim este ser passa uma vida quase que adormecido, sem conseguir se livrar das vozes que lhe falavam nos ouvidos, dos vultos que via andando pela casa ou nos lugares, das pessoas que somente ele enxerga, muitas vezes dos cheiros, muitas vezes cheiros bons, cheiros ruins, e também da facilidade de ver acontecimentos que ainda vão acontecer no futuro. E também tem uma outra mediunidade que eu acredito que muita gente tem, e eu já vi isso acontecer, quando alguém está reclamando de dor, que está com muita dor, a pessoa tem quase que uma necessidade de impor as mãos para, de alguma forma, trazer o alívio daquela dor, daquele incômodo que está importunando a pessoa. Infelizmente, a ignorância sobre a mediunidade faz com que muitos acreditem que ela apenas sirva para falar com os mortos. Falou em mediunidade, a pessoa já pensa que ela é só para ter a comunicação com os mortos. Então, vamos devagar, entendendo que o engano é muito grande nessa questão. A mediunidade se manifesta, a pessoa crendo ou não, na reencarnação, não importa, ela vai existir, ela vai se manifestar, porque é uma lei natural. É uma lei natural e é inerente ao ser humano. Acreditando ou não, a pessoa está sujeita em determinada época da vida, ela começar a sentir sensações, calafrios, arrepios. E muitas pessoas começam a ter medo, muito medo. E elas, então, ou elas se afastam, procuram dentro do seu credo alguma ajuda, algum apoio. Mas muitas vezes esse apoio, essa ajuda não é eficaz. Não é eficaz porque não é algo que você possa tirar ou algo que você possa colocar.
E nós vemos que os grandes vultos da história deixaram testemunhos sobre algo além da matéria que os ajudavam a desenvolver suas pesquisas científicas, seus projetos, e assim também nós vemos a inspiração nas artes musicais. Vou citar um exemplo de Sócrates, que Sócrates falava para os seus discípulos que ele era sempre auxiliado por um daimon. Essa palavra, daimon, é de origem grega e significa gênio. E no tempo de Sócrates existiam, dentro da concepção deles, os gênios do bem e os gênios do mal. No caso de Sócrates, ele falava que o gênio que o ajudava era o gênio do bem. Ele nunca escondeu. Einstein também, certa feita, ele estava sendo assim, muito elogiado, ele estava sendo muito assim aclamado, e ele disse que ele fazia sim, descobria, né, todas as teorias, os cálculos, mas ele tinha a ajuda de um anjo, que estava sempre perto dele nas suas pesquisas. Então, nós vamos percebendo que a sensibilidade ela vai ficando cada vez mais exposta a cada encarnação, através dos valores que nós vamos adquirindo. A aprendizagem também importante, dessa ou daquela ciência, tudo, enfim, que nós aprendemos, tudo aquilo que nós focamos a nossa atenção, vai ficar gravado em nossa memória. E essa memória, ela é vitalícia. Uma vez que nós, seres humanos, não vivemos várias vidas, e sim uma única vida que vai se desenvolvendo em múltiplas experiências físicas e também extrafísicas. Os gênios precoces estão aí, em todos os lugares, para a confirmação disso que nós estamos falando. Por exemplo, na área das ciências, nós vemos precoces, na medicina e nas artes de uma forma geral. Na Índia, nasceu um menino em 1993, o nome dele era Akrit Jaswal, e ele começou a andar já com 10 meses. Com 10 meses ele começou a andar, aos 2 anos sabia ler e escrever. E aos 5 anos começou a ler poesias e peças de Shakespeare. Para ler Shakespeare tem que ter muita capacidade de entendimento, de interpretação. E ele leu. Assim que ele acabou de ler as obras de Shakespeare, ele desenvolveu uma atração irresistível pelos livros de medicina e também de anatomia humana. E aos 6 anos, ele fazia discursos altamente complexos sobre medicina, biologia e também sobre técnicas de cirurgia. 6 anos. Quando ele estava com 7 anos, ele tornou-se um cirurgião. Com 7 anos ele torna-se cirurgião, mas por conta das circunstâncias. Um dia ele estava lá na cidade dele, estava tendo algum evento, não sei explicar direito, mas uma menina de 9 anos, estava fazendo alguma coisa e teve queimaduras graves nas mãos. E os dedinhos da menina na queimadura, eles ficaram grudados. E essa menina precisava urgente de passar por uma intervenção cirúrgica para separar os dedos, para que ela não ficasse com um defeito na mão, que, sabe, ia ser muito doloroso para ela. O menino, quando viu aquilo e viu que não ia ter recurso de atendimento médico imediato, ele realizou a cirurgia. Ele realizou com precisão e foi filmado por todos aqueles que estavam ali em volta dele, e a menina ficou com as mãos e os movimentos recuperados.
Esse menino, o Akriti, ele foi convidado pelo governo indiano para estudar na Punjab University, quando ele estava apenas com 11 anos. 11 anos. Ele estudou e aos 15 anos ele já fazia seu doutorado em medicina. Hoje, atualmente, ele é cirurgião e também é pesquisador na área da cura do câncer. Então, ele se esforça, ele envia todos os esforços dele, a capacidade dele, para descobrir a cura do câncer. Que para ele é o maior, a chaga maior do mundo. Então, esse menino hoje está com 27 anos, então hoje já é um rapaz, e ele dá palestras, ele dá aula para médicos com 27 anos. Nos Estados Unidos, em 1994, nasceu uma menina chamada Akiane, de uma beleza raríssima, menina muito bonita. E essa menina, logo cedo, bem cedo, ela começou a fazer poemas e também pintava. Então, se tornou autodidata em pintura, em grandes quadros artísticos. Então, desde os 4 anos, as suas telas são de um primor, são de uma perfeição que é difícil falar que não seja uma foto, uma fotografia. E segundo ela deu a entrevista, da onde ela tirava aqueles quadros maravilhosos, ela simplesmente disse, são visões que me vêm do céu. Isso. E essa menina, Kiane, pintou o rosto de Jesus, que segundo ela, veio dessa maneira, veio dos céus. E o rosto é muito lindo, é muito bonito, é muito perfeito. E aqui no Brasil nós temos o garoto chamado João Paulo Guerra Barreira, que nasceu em 2010, acredito que seja no interior de São Paulo. E ele, muito cedo, também começou a ler, escrever, e aos 9 anos ele escreveu seu primeiro livro. Então, se ele nasceu em 2010, ele está com 10 anos, então faz 1 ano que ele escreveu o seu primeiro livro. O nome do livro do João Paulo é No Mundo da Lua e dos Planetas. E esse menino brasileiro recebeu o prêmio da Agência Espacial Americana, que é a NASA. São muitos casos semelhantes a esses citados que não dá para desenvolver todos, né? Porque são muitos. Nós vemos assim nos Estados Unidos, um país predominantemente protestante, as crianças, elas recordam quem elas foram, elas contam para a mãe, para os pais, por que elas têm aquela cicatriz determinada no peito. O caso de um menino, que agora eu não vou lembrar o nome, que tinha uma cicatriz e falou que porque quando ele era o avô do pai, ele havia levado um tiro porque ele era policial. E foi exatamente. E isso daí trouxe assim digamos assim, sacudiu, né? Sacudiu a comunidade ali que estava assistindo o menino, porque eles chegaram até a pensar que, na verdade, os pais estavam fazendo com que o menino tivesse essas lembranças, e os pais foram muito claros que, lógico que não, mas é muito fácil as gerações que estão chegando terem a memória mais expandida, porque na medida em que nós vamos nos conscientizando, na medida que nós vamos evoluindo, a nossa memória vai ficando muito mais clara. Eu estava falando sobre aquilo que nós arquitetamos, que nós somos o que pensamos. Então, na medida em que nós desenvolvemos nesse período de aprendizado, que nós chamamos de reencarnação, então, na medida que nós desenvolvemos pensamentos positivos, pensamentos altruístas sobre o nosso futuro, depois que nós estivermos na outra dimensão, certamente nós estaremos, então, construindo aquilo que nós vamos passar. Se eu estabeleço
que eu vou ficar no sofrimento, na agonia, no desespero, não tem como não acontecer isso, porque eu estou planejando essa passagem de sofrimento, ou então, se eu estabeleço que eu continuarei da onde eu parei aqui, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, enfim, tudo aquilo que me enobrece, né, no meu aprendizado no instrumento, evidentemente eu continuarei me aperfeiçoando aonde eu estiver. Qual das dimensões eu estiver, assim eu estarei desenvolvendo o meu potencial. Por isso que a mediunidade se manifesta através do conhecimento intelectual com sublimidade de expressão. E existem muitas outras. Porém, a mente rememora fatos marcantes que trouxeram, digamos, um sofrimento, que trouxeram um impacto muito grande, enquanto nós estamos aqui envergando esse corpo físico. Por isso que não é recomendável, quando a mágoa persiste muito tempo em nossos corações, a raiva, o ódio, reviver sempre as situações negativas não é benéfico, não traz nenhum conforto, porque a nossa memória, o nosso inconsciente ou subconsciente vai registrar isso de uma forma fantástica, de uma forma precisa. E muitas vezes nós vamos ter um problema lá numa outra encarnação, nós vamos ter uma experiência dolorosa, sofrida, e, enfim, que nós poderíamos poupar se agora nós começarmos a termos esse direcionamento de vida, esse caminhar. Quando nós sabemos que nós estamos andando e construindo, nós vamos espalhando flores, porque nós estamos construindo, nós estamos numa atitude altruísta. Como eu disse, a memória é um atributo do espírito, então não fica no corpo físico. A memória, ela é um atributo do espírito, então ela prossegue sempre conforme o ser vai desenvolvendo. Os profetas, por exemplo, faziam suas previsões através da mediunidade. Fosse pela psicografia, fosse pela vidência, fosse pela clareaudiência, que são modalidades da mediunidade. Por isso que nós vemos que a mediunidade, ela existe no mundo há muito tempo, há recuados tempos. E levou muitas pessoas, infelizmente, à condenação da morte, que foram mortos na fogueira, foram mortos enforcados, porque eram considerados bruxos, eram considerados feiticeiros. E por isso também ela é combatida pelas igrejas, que fazem largo uso dela, da mediunidade, só que com o nome do Espírito Santo, mas é a mediunidade. E olha, numa dificuldade grande, quando a igreja punia quem era médium, eu estou falando agora do século XIX, Allan Kardec, ele vai nos trazer o livro dos médiuns, que é um tratado sobre a questão sempre exposta, que é a mediunidade, mas que foi desfigurada, infelizmente, pela conivência da Igreja Romana, assim como a Igreja Protestante, com a justificativa pautada em cima da lei de Moisés, mas com um agravante. Quando o médium ele está mediunizado, ele é tido como endemoniado, tanto na visão romana como na protestante. E nós sabemos que dentro dessas duas direções religiosas, a mediunidade sempre foi muito largamente usada. Dentro da Igreja Romana, nós temos a Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela ia, quando ela dormia, depois nós vamos
no outro vídeo, eu vou falar sobre a, as mediunidades, né, que são vários. Então, Teresa d'Ávila via os planos inferiores, onde o sofrimento era muito grande. E ela dizia que ela tinha visitado o inferno. Mas como ela era uma freira e ela usava esse termo, ela não foi punida, por uma grande sorte. Lembrando, acho que por volta do ano 1300, 1400, talvez até eu esteja chutando, né? Bom, eu vou chutar então, entre 1200 e 1400, 1300, nós temos Joana d'Arc, na França, que foi queimada porque ela sabia o que ia acontecer. Então, se ia ter uma batalha, ela sabia se a França ia ser vitoriosa ou se a França estaria em maus lençóis dentro da luta. E ela foi considerada também bruxa. Mas a justificativa na lei de Moisés, ela é muito aplicada tanto na Igreja Romana, mas muito mais, digamos assim, com mais força na Igreja Protestante. Quase todas as denominações protestantes, elas usam essa passagem de Moisés, quando ele diz, entre ti não haverá quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro. Continua, nem encantador, nem quem consulte os mortos. Então, me deu assim uma curiosidade de saber o que o dicionário falava para a gente sobre essas palavras. Falando então sobre adivinhador. O adivinhador, a própria palavra está dizendo, é a mediunidade de premonição. Ele vai usar o pressentimento, a intuição. O prognosticador é aquele que indica o que vai acontecer lá no futuro. E isso os profetas faziam quando eles traziam as suas profecias. O agoreiro, conforme está no dicionário, é aquele que vê calamidades. Também os profetas viam calamidades. E o feiticeiro? O feiticeiro é aquele que encanta, tem o poder da persuasão, tem grande poder magnético. Então, se nós lembrarmos de Estevão, que está descrito em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Estevão ele tinha um poder de magnetizar a plateia assim, muito grande. Quando ele pregava, ele deixava a plateia ou os ouvintes completamente fixados nele. Então, sorviam as palavras dele. Conhecemos muitos expositores dentro do Espiritismo que também têm essa capacidade. E tantas palavras que existiram aí para definir, para uma única definição que é a mediunidade. Ainda falando desses que eram dados como feiticeiros, que traziam aquele poder de magnetizar as pessoas, se nós assistirmos o filme da Segunda Guerra, nós vamos ver como Hitler, ele paralisava a multidão. Ele deixava a multidão completamente entregue àquilo que ele estava emanando, que era com palavras, que era com ideias, ideologias. Tem dos dois lados, tem sim. E agora, respondendo à questão inicial, que é o que fazer com a minha mediunidade. Vamos lá? Primeiro, aprender o que ela é. Outra coisa que é bem importante, ter ciência disso, não é um dom, porque todos temos a mediunidade. Uns mais ostensivos, outros menos. Não é privilégio. Na verdade, ela é trabalho. Por isso, ela não deve ser motivo de orgulho, e muito menos aqueles que se acham poderosos,
porque tem essa capacidade mais aberta, porque ela é responsabilidade e trabalho. Também não é doença e nem custo. Hoje nós ficamos então entendendo que é o nosso próprio desenvolvimento nas nossas múltiplas encarnações que vão trazendo para nós, para nossa bagagem, diversas habilidades que nós vamos aprimorando com o passar do tempo. E as crianças que nascem já com uma sabedoria ou trazendo já em seu arcabouço conhecimentos, na verdade, são aqueles que já estão um pouquinho adiante, então são espíritos que estão à nossa frente nesse processo de aprendizado, então eles estão trazendo as novidades. Então, percebemos hoje que as crianças, elas têm uma facilidade muito grande na coisa do digital, elas pegam computadores, elas dominam, elas pegam um celular, elas dominam, elas nos ensinam. Por quê? Elas estão um pouquinho mais adiante. E aquela ideia, né, que nós tínhamos que do lado de lá, na outra dimensão, é tudo muito arcaico, que as coisas não são como aqui, é ledo engano. Lá, a tecnologia está muito além daquilo que nós usamos aqui. Então, vamos entender que nós estamos processando todas essas informações e quando nós retornarmos, estaremos, digamos, mais conscientes e mais certos daquilo que nós queremos. É isso que eu queria falar, porque no próximo vídeo, aí eu vou trazer as várias modalidades de mediunidade que tem por aí, né? Que nós somos, que muitos de nós já sentem, outros ainda a sentem como um mal-estar ou como uma coisa estranha. Então, nós veremos isso no próximo vídeo, tá bom? Agradeço a todos pela atenção. Pedir para vocês darem o like lá no vídeo. Isso faz com que a plataforma reconheça esse nosso trabalho, porque não é só meu, é de todos nós. E assim nós vamos caminhando juntos, sempre de olhos bem abertos. Obrigado, boa noite a todos.